Formulação de Baskin. E aí você já se acostumou, todas as vezes que a gente tem uma nova aula, trocamos de assunto, aparece o locutor e a gente segue em frente. Essa é a nossa jornada em torno de entender o fenômeno de fadiga, obviamente de um ponto de vista didático. A gente dividiu a introdução em uma série de videoaulas para que ficasse curto e não ficasse maçante, mas ao mesmo tempo todo o conteúdo que foi abordado na introdução é muito importante e a gente vai usar esses conceitos como fundamentos de agora em diante. O Baskin foi um pesquisador que estudou a fundo os resultados do ensaio de R.R. Moore. Então eu vou te apresentar aqui agora dados reais do ensaio de R.R. Moore, só que os dados estão apresentados com o número de ciclos na escala logarítmica. E ao analisar os gráficos, vocês podem perceber a tal da nuvem de pontos. E aí eu vou explicar o trabalho de Baskin de uma forma muito simplificada mesmo. Eu vou falar para vocês o seguinte, que o Baskin quis pegar os dados da curva de R.R. Moore e quis inventar uma equação para que ele não tivesse que testar os corpos de prova e assim descobrir o SN. E pelo fato do Baskin ter estudado bastante a curva de R.R. Moore, ele sabia o comportamento médio dos materiais. Então ele pegou, por exemplo, os dados da curva de corpos de provas de aço. Ele sabia que se ele aplicasse 90% do σR, o corpo de provas durava praticamente 10 a terceira, ou seja, 1000 ciclos. Como a gente está falando numa escala que tem logaritmo em ambos os eixos, vai ficar aqui logaritmo de 0,9 de σR e logaritmo de 10 ao cubo. Como a gente está falando de logaritmo na base 10, aparece só 3 aí. Em compensação, a maior parte dos corpos de prova tem uma certa tensão que causa falha com 1 milhão de ciclos a partir de quando a curva vira assintótica. E aí o Baskin fez a mesma coisa, aplicou logaritmo do SN do CP de aço e aplicou logaritmo de 10 à sexta, e aí deu 6. Portanto, a curva média se tornou uma reta média. E o protocolo similar foi aplicado para a curva do alumínio, ou seja, a curva média do alumínio se tornou uma reta média do alumínio. E aí a gente tem algumas zonas bem interessantes. Se as falhas acontecem antes de 10 ao cubo ciclos, ou seja, de 3 na escala logarítmica, a gente tem fadiga chamada de baixo ciclo. Então vamos falar para o aço. Se o corpo de provas de aço falha em algum instante que seja inferior a 1000 ciclos, a gente sabe que as tensões são muito altas e a gente chama isso de fadiga de baixo ciclo. Por sua vez, se a gente aplica uma certa tensão e o corpo de provas de aço falha entre 1000 ciclos e 1 milhão de ciclos, a gente fala que aconteceu fadiga de alto ciclo no corpo de provas. E se o corpo de provas de aço falhou acima de 1 milhão de ciclos, a gente diz que ele teve, entre aspas, vida infinita fadiga. Conceituação similar a gente pode aplicar ao alumínio. Caso o corpo de prova de alumínio tenha sofrido falha com menos de 1000 ciclos, isso significa que eles sofreram fadiga de baixo ciclo, ou seja, o carregamento era muito alto, perto de ser um carregamento estático. Então a gente diz que o corpo de provas teve fadiga de baixo ciclo. Agora, se o corpo de provas de alumínio falhou entre 1000 ciclos e 5 vezes 10 a oitava ciclos, a gente diz que o corpo de provas de alumínio teve uma fadiga de alto ciclo. E seguindo a nossa convenção estabelecida anteriormente, se a gente aplicou uma tensão que causou falha no corpo de provas de alumínio acima de 5 vezes 10 oitavas ciclos, a gente diz que o corpo de provas de alumínio, entre aspas, teve vida infinita fadiga. Por que eu falo isso entre aspas? Porque vida infinita é um jeito carinhoso a gente dizer que ele vai demorar tanto tempo, mas tanto tempo, que a gente diz que o corpo de provas não falha a fadiga. Ele não teve falha a fadiga, ele teve vida infinita a fadiga. Daí a gente pode tirar essa tabela de resumo. E agora vem a parte mais interessante da formulação de Baskin. Se vocês prestarem atenção, eu tenho duas retas. Ora, se eu tenho duas retas e eu conheço dois pontos, o que eu consigo fazer? Determinar uma equação de uma reta. E aí eu consigo extrair uma equação que é característica para cada tipo de material. E essa equação ela vai correlacionar a tensão atuante com o número de ciclos que o corpo de provas aguentou durante aquele ensaio. E como é uma equação, eu posso ir e voltar. Se você souber qual é o número de ciclos que o corpo de provas falhou, você também consegue descobrir qual era a tensão atuante naquela situação. E aí de agora em diante eu vou fazer uma diferenciação muito clara entre as fórmulas que a gente usa para quando a gente tiver solicitações que causem a tensão normal. Quais são as solicitações que causam a tensão normal? Força axial, momento fletor ou quando eu tenho tensões combinadas. Isso tem sigma, essa é a natureza da tensão. E aí a equação de Baskin, quando eu tenho tensão normal, é essa. A tensão normal atuante vai ser igual a 10 elevado a B, dividido pelo número de ciclos elevado a M. B e M são os coeficientes de Baskin.
Ora, eu posso inverter aquela ida e a volta. Eu posso exprimir essa mesma equação em função do número de ciclos. Portanto, essa equação da direita, se eu fornecer para vocês a tensão que estava atuando no material naquele momento, e se você souber qual é o material, você consegue estimar qual é o número de ciclos que aquele material iria aguentar. Em compensação, você vai usar essa variante da equação se você souber qual é o número de ciclos que aquele corpo de provas quebrou, e se você souber qual é o material do corpo de provas, você consegue descobrir qual que era a tensão atuante naquele corpo de provas. Eu estou falando corpo de provas para vocês agora, porque por enquanto você só conhece teste em corpo de provas. Só que mais para frente no curso, a formulação de Baskin, que agora você acha que só serve para corpo de provas, ela será expandida e ela servirá para a gente fazer essas mesmas análises para uma peça. Então fica em mente que a formulação de Baskin, ela nada mais é do que um modelo de previsão de vida. Por que eu chamo isso aqui de um modelo de previsão de vida? Desculpa se eu sou repetitivo, mas eu já nasci assim. É um modelo de previsão de vida porque se eu te informar com qual a tensão que o material está sendo solicitado, você consegue estimar o número de ciclos. Ou uma coisa bastante parecida, se alguém te informar, olha, essa peça quebrou com um certo número de ciclos, então através dessa variante da formulação você consegue estimar qual que era a tensão atuante no material. Essas mesmas equações podem ser aplicadas para a tensão desse cisalhamento, ou seja, se tiver força cortante ou se tiver torção, você escreve essas mesmas equações, só que em função de tal. O conceito é o mesmo, você só troca sigma por tal. Agora, vem só uma explicação adicional que quando eu tiver tensões, por exemplo, momento fletor, e eu tiver ao mesmo tempo torção, você percebe que eu tenho tensões de naturezas diferentes? Aí eu tenho que combinar essas tensões através do critério de von Mises. Aí você aplica o critério de von Mises e quando você aplicar o critério de von Mises, você tem uma tensão equivalente, que é uma tensão equivalente à combinação dessas duas. E aí você escreve essas equações em função de sigma, utilizando no sigma a tensão equivalente de von Mises. E agora, como essas equações estão formalizadas, basta que a gente faça a caracterização dos materiais através dos coeficientes de Baskin. Então, se você estiver trabalhando com aço, e eu vou manter a cor vermelha, essas são as fórmulas para você calcular os coeficientes de Baskin. E se for aço, para diferenciar dos coeficientes de Baskin do alumínio, a gente vai chamar carinhosamente os coeficientes de Baskin do aço de M6 e B6. E você vai calcular o M6 da seguinte maneira, 1/3 o logaritmo de 0,9 do sigma R dividido pelo SN, que é o limite de resistência à fadiga local da peça. Como por enquanto a gente só conhece o corpo de prova, você pode entender que você colocaria aqui o SN do CP, mas a gente não vai fazer isso a não ser no próximo exercício, que é para a gente treinar esse conceito. Não faz sentido em eu prever vida de corpo de provas, faz sentido prever vida de peças, por isso que você vai colocar aqui o SN do local da peça. E o B6 é calculado como sendo log de 0,81 do sigma R ao quadrado dividido pelo SN, o mesmo SN. É o limite de resistência à fadiga local da peça. Em compensação, se eu estiver trabalhando com alumínio, essas são as fórmulas. As fórmulas são ligeiramente diferentes e a gente chama carinhosamente de M8 e B8. E a mesma análise é feita. Eu tenho que utilizar aqui o limite de resistência à fadiga do local da peça, em ambos os denominadores. Por enquanto, a única coisa que você conhece é o limite de resistência à fadiga de um corpo de provas. Então, por enquanto, você vai usar o SN do CP. Mas ali em diante, você vai sempre utilizar o limite de resistência à fadiga do local da peça. Então, para a gente treinar isso, nada melhor do que fazer exercícios. Vamos lá. E como recomendação final, eu gostaria que vocês calculassem os coeficientes de Baskin, M6 e B6, ou M8 e B8, com 3 casas decimais. Isso não é uma regra, mas vai ser uma convenção para que sua resposta dê igual à minha, uma vez que esses coeficientes M6 e B6 ou M8 e B8 serão elevados nas fórmulas, ou seja, são equações exponenciais. E se você coloca com 2 casas e eu coloco com 3, a resposta dá um pouquinho diferente, mas em prova isso será considerado sem o menor problema. E a melhor coisa que a gente tem a fazer é treinar isso através de exercícios. Então, vamos lá.